Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo eu quero trazer aqui alguns cortes da live do Edmundo. Tava lá o Edmundo, o Gui e o Dieguinho, tocaram pontos interessantes para acrescentar aqui no nosso debate, porque mais uma vez a gente vive aí uma discussão interna, um debate interno, vamos dizer assim, entre vascaínos, né? Você é Nutella, você é passador de pano, você é raiz, você torce contra. Mais uma vez isso acontece em relação a todo esse processo aí do Vasco, né? Processo como a SAF está comandando o clube, os investimentos, e não colocaram dinheiro, estão fazendo investimento com a venda do André, e tudo tem esse debate por aí, família vascaína. Eu acho que o Dieguinho e o Edmundo colocaram pontos interessantes para a gente acrescentar aqui no nosso debate. Eu venho falando aqui que eu vejo muito discurso político, né? Pegando lá aquelas falas, né, aquelas pérolas do Josh, as falas também do Salgado, do Osório, alguns jornalistas que ajudaram nesse sentido. Agora é o Vasco bilionário, agora vai caminhar e tudo mais. Eu, Thiago, nunca acreditei em nada disso. Nada disso. E meus vídeos estão aqui para provar. Nunca acreditei em nada disso. Até porque quando realmente se concretizou a venda, você já viu um outro discurso do Josh lá na Vasco TV. Não, calma, é passo a passo, a gente vai chegar aqui a fazer um investimento, estrutura e tudo mais. E aí sim, lá em 2027 a gente pode, né, acho que está em contrato isso, o Vasco ser um dos maiores, dos 5 maiores orçamentos aí do futebol brasileiro. Esse é um ponto, família vascaína. E o meu posicionamento aqui do Thiago Vasco em Família, como não acreditei em nada disso, mas agora eu tenho entendimento que o Vasco é conduzido, a 777 comprou o futebol do Vasco e eu torço para que eles possam levar esse projeto, esse processo com a maior seriedade do mundo, com a maior competência do mundo. E eu prefiro ver ano após ano, passo após passo. Eu não vou ficar aqui quando o Vasco perde, mas eu não sei, cadê isso, cadê aquilo, cadê? Nada presta, porque até, você pode ver por aí, você vai ver por aí, Vasco ganhou do Flamengo por 1-0, irmão, isso, agora o Vasco é competitivo. O Vasco perdeu, semana de cão que a gente viveu, nada prestava. Então, na minha opinião, Thiago, é passo após passo. Eu não vou morrer de amores por ele agora e também não vou fazer duras críticas agora. O que eu posso criticar é o que eu vejo, que é o planejamento. E para isso, família vascaína, eu queria aqui trazer o Dieguinho, que estava lá no Edmundo, para falar de algumas situações, que é a questão de investimento, que a gente precisa de um atacante de beirada de campo, de um 10, de um 5, e o Dieguinho trouxe algumas informações interessantes. Se liga só. Por quê? O que acontece? Lá atrás, quando se foi fazer o orçamento do ano, você não sabia exatamente até onde o Vasco ia nas competições e é primeiro ano, né? Ano passado a 777 entra em setembro. Então é o primeiro ano de Série A deles e pegando um ano inteiro. Então você está tateando ainda as rúbricas do clube. Então eles combinaram que iam fazer um orçamento e ia ter que fazer uma nova reunião para definir. O primeiro aporte da 777 entrou ano passado. O segundo tem que entrar esse ano, em setembro. E aí o que acontece? Eles já botaram uma grana importante no Vasco e agora eles vão definir o que vão fazer no segundo semestre. E aí tem até uma discussão do torcedor, tem que trazer o volante, o ponta, o meio, tá todo mundo de acordo nisso, mas por que o Vasco vai deixar para trazer em julho e não agora, em final de março, começo de abril? Primeiro, a janela fechava dia 4, devido àquele bololô do Água Santa lá. Aí a CBF, para abrir para o Água Santa, e também não pode fazer só para um clube, tem que fazer para todo mundo, abriu a janela nacional até o dia 20, para resolver o imbróglio do Água Santa. Então, você não consegue trazer jogador de fora, é só mercado nacional. A partir de dia 4, acho que é terça-feira, fecha a janela. E aí, o Vasco, o Paulo Brax conversou com a gente lá no CT, ele teve uma conversa informal com o jornalista, ele falou, quem está indo no mercado comprar jogador agora, vai se arrepender. Por quê? O mercado europeu está no meio do campeonato, e para você tirar jogador de lá agora é muito mais caro. Quando encerram os campeonatos europeus entre junho e maio, acaba lá, eles começam a programar o ano deles do zero, é a hora que eles vêm aqui, compram, fazem os principais investimentos, e você já sabe quais são os jogadores que vão seguir na Europa ou não. E casa próxima ao período que a 777 tem que fazer o segundo aporte, porque tem data, tem cronograma, não é? Eu quero hoje, bota a grana hoje. Não será um aporte por ano em setembro. Aí eles devem antecipar a grana para julho. Então, em julho, dia 1º, é quando o Vasco vai ao mercado e vai voltar
a contratar jogador fazendo investimento. O Vasco vai voltar a comprar jogador de novo esse ano, mas só na janela de julho. É por esse cenário que eu acabei de explicar. Financeiramente é mais interessante, porque todo mundo já decidiu a vida na Europa, já sabe quem vai vir, quem não vai vir, e já vai ter tudo amarradinho já para o orçamento do segundo semestre. Então, essa janela agora, que foi final do estadual, é só negócio por empréstimo ou jogador chegando sem custo. Por exemplo, o Juan veio o Vasco pagando R$500 mil pelo empréstimo. É isso. Porque o outro aporte vai entrar no segundo semestre. Não podemos deixar de lembrar que o Vasco é o segundo clube brasileiro que mais gastou no país, atrás apenas do... Eu não lembro agora se foi o Palmeiras ou o Flamengo. E o Vasco, eu até me assustei. Foi feito um levantamento me fugiu o nome da empresa. O Vasco é o 21º clube no mundo que mais investiu no ano. No mundo, não é nem só no Brasil, não. É no mundo que mais investiu no ano. É isso, né, família? Como o Dieguinho falou aí, né? Isso foi uma conversa com o Paulo Brax, acho que os jornalistas estavam ali, né, cobrindo a última coletiva agora do Abel Braga, e ele teria falado aí, né, que o Vasco só voltaria a comprar jogadores na próxima janela no dia 3 de julho. E aqui, cara, na minha opinião, cabe sim uma crítica, né? O Vasco pode fazer as correções, as críticas que surgem nesse momento. Cadê o dinheiro? Cadê o investimento? Estão contratando com o dinheiro do Andrei. Então tudo isso pode ser resolvido agora na segunda janela, porque eles estão dizendo, o Vasco vai fazer investimento, o Vasco vai contratar jogadores. Por isso que eu tô falando aqui. Não adianta a gente ficar berrando isso, aquilo. Vamos deixar a coisa acontecer. Se não acontecer, a gente vai e critica. Agora, cabe uma crítica de planejamento. Isso é fato, porque ele mesmo disse que 90% do elenco, pronto, na minha opinião, claro que cabe cada um julgar isso, né? O que é 90% do elenco pronto pra mim, pro João, pro Pedro, é diferente. Mas com certeza o Vasco chega com muitas carências pra encarar esses 13 jogos aí até a janela abrir no dia 3 de julho. E essas carências eu quero trazer aqui o Edmundo, porque falou também lá na live dele e tocou num ponto interessante. Se liga só. Só que a gente conseguiu identificar alguns problemas no time principal, né? E os dois maiores problemas, na minha modesta opinião, foram, vou falar pela minha mentalidade, cabeça antiga, foi o 5 e o 10. Né? E acho que essa diretoria do Vasco, da 777, devia focar nisso, mais no 10 do que no 5, porque vai virar meme, porque eu falo as merdas, mas falo com o coração. Mas a diferença entre... Ai, meu Deus do céu. Não vou falar, não. Fala agora. Pô, agora eu fiquei curioso. Não vou falar, não, senão, porra... É melhor tu falar sem citar nome. Dá um exemplo sem citar nome. Inventa dois nomes fictícios, vai. Não, vou falar porque eu não sou de... A diferença entre o Rodrigo e o Casimiro é muito pequena. O Casimiro é melhor. Mas a diferença entre volante que o Rob toca, ela é muito pequena. Muito pequena. A diferença entre o 10, entre o Ronaldinho Gaúcho e o Alex Teixeira, aí é gigante. Estou só citando um exemplo, assim, sem diminuir ninguém e sem elogiar ninguém. Mas o diferenciado, ele custa mais caro, ele é raro no mercado, mas ele tem que ter. Ele é meio que obrigatório ter num time. Num time campeão, num time vencedor. Ok, concordo. Não precisamos ainda montar um time campeão. Mas temos que começar pelo menos um esboço disso. O esboço já está feito. O que falta para mim é o diferente. Por isso que, quando fala de A, B, C, D, eu sempre sou reticente. Eu quero o cara, o diferente, que vai fazer a gente ligar a televisão, ir a São Januário, ir ao Maracanã, e por estar presente para ver esse cara diferente. Acho que nesse aspecto a 777 ainda deixa a desejar. É isso, né? O Edmundo, eu acho que só citou ali o jogador errado para dar um exemplo, né? Que é o Casimiro. O Casimiro é o melhor volante do mundo, né, cara? Mas eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, né? É mais fácil você contratar, você substituir um 5 do que você achar um principal jogador, a cereja do bolo, o camisa 10, um jogador diferente. Isso é muito mais difícil e com certeza ele vale muito mais. E aí, pegando um gancho no que o Dieguinho falou,
Vamos ver se vai contratar, fazer um investimento alto nessa posição, porque o Vasco necessita muito desse camisa 10. Isso é para ontem. Isso não vai acontecer, foi um erro de planejamento, porque você montar um time sem esse jogador cerebral ali é um erro muito grande. Família vascaína, e o Vasco tá sentindo isso, principalmente quando encara esses times mais fechados, né? Foi o Volta Redonda, foi o ABC, e isso olha só a merda que deu. O Vasco não classificou, muito porque não tem esse jogador para organizar o time e aí criar as jogadas, as oportunidades. É aquele time físico, de velocidade, contra-ataque, e a gente sentiu a falta desse atleta, família vascaína. Eu só quero finalizar aqui com mais uma opinião do Dieguinho que eu acho interessante a gente trazer aqui para debate. Se liga só. Quem sabe o fluxo de caixa são eles, não tá público pra gente. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui, não vou levar um minuto para explicar. Foi gastado 107 milhões. Esse 10 que o Edmundo tá falando, esse cara deve custar uns 60, 70, comprando, menos de 50 milhões já não tem. Tanto é que hoje, pelo menos hoje não. O Arthur, que foi pro Palmeiras agora, que não é 10, ele é ponta, ele tá chegando para jogar. Ele de um lado, o Dudu do outro e o Rony no comando do ataque. Ele joga na posição ali do Orelhano e do pé, que ele é ponta direita, que às vezes vem pro meio. Aí vamos lá, planilha, né? Porque o gestor tem que saber como é que ele gasta o dinheiro. Ó, você tem 110 milhões agora até a janela de abril. É inteligente você gastar lá 70 milhões no 10, aí tu tem só 40 para montar o resto do time. Não é mais plausível você primeiro montar mais da metade do time. De novo, pensando em fluxo de caixa. Você vai ter uma grana agora e outra grana no segundo semestre. Monta a base do time e aí no segundo semestre você pega a grana e pimba, mete grana em 2 caras. Então, às vezes, até isso, é o que eu falo. A gente, Edmundo, hoje é formador de opinião. O torcedor, ele tá no direito dele de xingar, espernear. É normal. Todos nós, eu continuo sendo torcedor, mas hoje eu faço um trabalho mais profissional. Então, assim, eu acho que nós, você falou dessa questão da ansiedade, às vezes a gente tem que separar um pouquinho desse nosso lado torcedor, porque a gente acaba embalizando muitas das vezes a opinião do cara que tá em casa. Então, acho que é função nossa também explicar algumas outras situações para a pessoa formar melhor a opinião dela. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Óbvio que todo mundo chegou no consenso que falta esse meia, que é esse ponto, esse volante. Sendo que você tinha uma grana para gastar até abril. Aí, de novo, tu vai lá e compra esse cara e sobra pouco. Porque o Vasco estava capenga, o Vasco não tinha time para jogar. Chegou a 13, camarada. Então, assim, ou tu soca a grana no 10 e fica com o time pelo capenga, né? Ou tu monta quase um time todo, falta 2 posições. No segundo semestre, tu chega nesses caras, porque assim, tem um cronograma também, não tem jeito, gente. Não vai resolver tudo no estalar de dedo. Ó, sabe o que cabe pra gente? Beleza, é isso? Se chegar na segunda janela e isso não acontecer, pau, cobrança, perfeito. Porque o que foi passado foi isso. Aí uma outra conversa. Tá aí, família. Muita gente pode chegar aqui e falar assim, pô, Thiago, mas esse Dieguinho é um passador de pano, é Nutella, é isso, é aquilo. Mas eu acho que nesse momento é uma opinião muito mais equilibrada. Porque, cara, não adianta chiar agora, igual um cara me criticou falando que eu sou aquilo, que eu sou passador de pano, é pra não perder inscrito. A gente tem que brigar pra tirar essa 777. E eu falei, como é que faz isso? Todo mundo que tá criticando vem com uma coisa concreta. Fala o que realmente pode, de fato, acontecer. E aí eu imagino que se o próximo presidente agora correr atrás disso, ver se houve algum erro de documentação nesse processo aí na compra do Vasco, ou se eles não baterem algumas metas estabelecidas em contratos. Agora, se ficar chiando, reclamando, nesse momento não adianta de merda nenhuma. Agora eu pontuo assim, e concordo, erro no planejamento, erro em falar que 90% do elenco do time ia chegar ali no Campeonato Brasileiro, tudo isso a gente tem que criticar. O time do Vasco não tá pronto, mas eu sou daquele tipo de torcedor que discordo quando falo que o Vasco é certo, vai brigar para não cair. De forma nenhuma acho isso. Acho que o Vasco, mesmo sem trazer reforços até o início do Campeonato Brasileiro, porque o Vasco fez uma aposta, né, no Ryan aí, mesmo assim acho que o Vasco pode competir, família vascaína. Conta aí o que é que você acha, se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto. Muito bom ser Vasco.